capítulo de número 20, verso de número 7. Um texto bastante conhecido de todos vocês, e vai falar de um personagem aqui que se assemelha a este culto, né? Culto temático, um culto de jovens. Então, vamos tratar sobre um jovem e ele vai falar com toda a igreja dentro aqui da sua vivência. Vamos nos encontrar? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso de número 7, diz assim: glória a Deus. No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nesta reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela, e como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. O sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela. Quando levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: não se assustem, pois ele está vivo. Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele, e isso os deixou muito animados. Amém. Podem sentar. Bom, só nessa leitura eu fico todo arrepiado da mensagem que Deus tem para nós aqui acerca deste personagem. Um personagem jovem, por nome Eutico, né? Os irmãos já devem ter lido, já devem ter escutado muitas pregações sobre isso, mas se apoiando a um texto da Bíblia que diz que a palavra do Senhor se renova a cada amanhecer, a palavra de Deus ele irá se renovar também hoje na nossa vida. Quando você está lendo o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo ele volta a Macedônia e Grécia. Ele está em uma viagem missionária. E aí, dentre idas e vindas, ele vai chegando agora a Macedônia. Quando você está lendo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, verso de número 2, tem uma coisinha aqui que eu quero deixar aqui para os irmãos aqui, como reflexão. A Bíblia diz que Paulo ele viajou por toda aquela região, fazendo o quê? O que é que Paulo fazia viajando na sua obra missionária? O que é que ele fazia? A Bíblia diz que ele viajava toda a região, na minha tradução dizendo assim, animando os irmãos com muitas exortações. Ele animava os irmãos com muitas exortações. Então, irmãos, existem palavras que são direcionadas, que tem gente que diz assim, rapaz, eu acho que eu vou morrer com essa palavra, mas não. Deus ele está apenas trazendo um despertamento, porque às vezes nós estamos semelhante a este moço chamado Eutico. Então, se sair aqui alguma palavra que você disser assim, mas rapaz, essa daí foi forte, então essa palavra não é para desanimar, essa palavra é para animar. Amém? Então, indo agora para o texto propriamente dito, você vai entender agora que Paulo ele chega, e ele, quando chega nesse lugar, ele se reúne com os irmãos, e quando ele está se reunindo com os irmãos, é no dia do partir do pão, no primeiro dia. Isso provavelmente era no domingo. No domingo eles se reuniam, e quando eles se reuniam, Paulo estava apressado já de algumas viagens, e quando ele chega lá, ele chega no momento da ceia, é o momento, um dia de Santa Ceia. Ele vai agora no partir do pão, reúne todos os irmãos e ele começa a pregar. Quando Paulo começa a pregar, aí, irmãos, ele se estende na pregação. Imagina só, como era a pregação de Paulo. A pregação de Paulo não era uma pregação monótona, não era uma pregação linear, não era uma pregação que dava sono. Olha só, a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo ele estava pregando, ele pregava com ousadia, com poder
poder e com sinais do Espírito Santo. Onde aquele homem de Deus estava pregando, irmãos, ele pegava muitas vezes, haviam pessoas endemoniadas que estavam naquelas regiões e simplesmente ele, muito ocupado em estar pregando, ele dizia assim: eu não vou não, mas pega um lenço meu e leva lá. Irmãos, o lenço de Paulo curava. Olha só que extraordinário, havia poder nas palavras de Paulo. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, como está escrito em Atos dos Apóstolos. Mas o que acontece é que Paulo chega naquela igreja, e quando ele chega naquela igreja, irmãos, não adianta ter pregador, não adianta ter cantor, não adianta ter pastor, não adianta ter dirigente, irmãos, fervoroso e cheio do Espírito Santo, se houver um eutico na igreja, não sonolento, não adianta ter alguém cheio e fervoroso, se houver alguém, irmãos, que está, irmãos, vivenciando agora uma crise de sonolência. E aqui o alerta pode nem acontecer isso com vocês, mas a advertência é que nunca teve um momento de sonolência. Eu já tive que nunca teve um momento de querer declinar. Quem nunca, irmãos, quis sair, irmãos, da direção de Deus, semelhante a Jonas, pagar ingresso, irmãos, e ir enfrentar tempestades provocadas pela desobediência? Quem nunca? Eu já tive. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu já tive. A Bíblia diz que certa vez Deus chegou para Jonas, e os irmãos bem sabem, as irmãs aqui presentes, sabem que Jonas era missionário. Todos que estão aqui são missionários. E aí o que acontece é que quem é missionário não se domina. Quem é missionário não faz o que quer. Quem é missionário não diz o que quer. Quem é missionário não. Quem é missionário faz a missão. Quem é missionário obedece a voz de Deus. Quem é missionário está doendo, mas está fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela não é má. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável. Você pode não estar entendendo as coisas agora, mas o Espírito de Deus está falando agora, dizendo: ei, profeta e missionário, eu estou com você. A Bíblia diz que Jonas, simplesmente Deus diz: olha, eu tenho uma direção para você. A direção é que você vá para Nínive e vá pregar para aquele povo. Mas você sabe o que foi que ele fez, irmãos? Foi para o caminho totalmente ao contrário. Quem foi que nunca fez isso? De se desviar. A palavra pecado significa errar o alvo. Quem nunca, irmãos, errou o alvo? Aquele depois que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A gente sempre está, irmãos, sujeito a cometer falhas. Mas o que acontece é que, levanta a sua mão assim comigo, o seu Pai te ama. E Ele conhece você de perto. Ele conhece seus pensamentos, Ele conhece seus caminhos, Ele conhece você e sabe que naquela hora da fraqueza foi simplesmente a sua humanidade que falou. Aquela vontade que você estava de desistir foi simplesmente a sua natureza fragilizada, humana, que não estava aguentando tanta luta. Ele sabe disso e Ele é aquele que escuta a sua oração e manda socorro bem presente na hora da angústia. Foi um caminho totalmente diferente. E nesse caminho totalmente diferente, quando a gente entra por caminhos diferentes que não é de Deus, irmãos, sabe o que acontece? Não é coisa boa que vem. E outra coisa que a gente tem que ficar muito preocupado, a gente entra por caminhos, irmãos, e acaba colocando todo mundo que está perto da gente para sofrer também. Se fosse só a gente que sofresse, é uma coisa, mas todo mundo que está ali, toda a casa que está ali, o vizinho que está ali, irmãos, aquela comunidade que está ali, aquela cidade, todo mundo sofre quando a gente pega, irmãos, e toma um caminho diferente do que Deus direcionou. Sabe o que acontece? Acontece que esse homem, ele pegou e pagou ingresso para ir num navio para Jope. E ele pegou e estava tão sonolento, profeta sonolento, missionário sonolento, crente sonolento, crente, irmão, que está, irmão, está
cima, já está tão para baixo, está tão capenga. Irmão, não está acreditando nas promessas, não está acreditando na direção, não está acreditando na palavra, não está acreditando naquele que sustenta, não está acreditando. Que tipo de profeta, meu irmão? Deus está trazendo uma palavra, não é para matar, mas para despertar. Você hoje vai despertar, você vai acordar, você vai acordar. Se não for com o balanço da tempestade, você vai acordar com a voz de trovão, porque Deus vai trovejar na sua vida. Entrou, foi pro porão, foi pro escuro, foi pra escuridão, para dar um cochilo, pagou ingresso para morrer. Dormiu, todo mundo do barco, todo mundo da embarcação. Nossa, o povo se acabando com a tempestade. Jesus é aquele que acalma a tempestade, amém? Mas Jonas é aquele que atrai a tempestade. Então a gente tem que ter muito cuidado. Quem somos? Aquele, irmãos, que apazigua as coisas ou que atrai as coisas? O que acontece aqui? A consciência do profeta bateu e ele disse: sabe o que está acontecendo tudo aqui? Eu sou culpado. Pode me jogar na água, porque vai cessar essa tempestade. Deus já sabia de tudo isso, porque Deus não é pego de surpresa em nada. Deus viu no dia que a gente pensou em errar. Deus viu no dia que a gente pensou em fraquejar. Deus viu tudo isso. E aí, Deus permitiu. Mas Deus permitiu porque Deus não me ama, não. Deus permitiu porque Deus te deu livre-arbítrio. Mas Deus permitiu para você entender que esse vazio que está na sua alma, essa angústia que você sente porque dentro de você existe um Espírito Santo que mora aí. E este Espírito Santo, ele gosta, ele ama, ele não vai te perder para nada, por nada. E mesmo que você tenha errado, tenha saído, mas o Espírito de Deus ainda faz assim: ei, eu não abandono você não. Eu vou fazer um encontro. E tem uma coisa, onde é que você está, Jonas? Está nas profundezas, Está nas profundezas? Proclama, clame, vá. Busque, ore, clame, chore, busque. Deus sabia que Jonas ia tomar caminhos errados, mas Deus permitiu para mostrar a ele: ó, profeta, eu sei quem é você, você é homem, você é pecador, você é falho, mas eu sou Deus que perdoa, sou Deus que restauro e sou Deus que te pego pela mão de novo. Agora tem que ter uma coisa: você tem que manter um relacionamento comigo. Onde é que você está? Eu estou dentro do ventre do peixe, sentindo todos os odores de um estômago de um peixe. Eu estou aqui apertado, imprensado. Eu estou aqui numa situação complicada. Irmãos, cientificamente já fizeram um estudo e disseram que Jonas, depois de 3 dias, o ácido gástrico que tinha lá no estômago do peixe, que todo ser humano tem, depois de 3 dias, ia consumir ele. Era como uma solda cáustica que ia derreter aquele profeta lá dentro. Mas Deus, ele sabia, e Deus sabe de tudo. Quando fez 3 dias que Jonas estava lá nas profundezas do mar, ele começou a orar e dizer: Senhor, das profundezas do inferno eu clamo, eu falo contigo, tem misericórdia de mim, me ajuda. Começa a orar e a falar com Deus. Quem é que manda, irmãos? Quem é que manda? É Deus. Deus só diz assim para o grande peixe: ó, esse profeta aí, ele vai se arrepender. Agora segure ele aí por 3 dias, viu? Segure ele por 3 dias aí. Irmãos, imagina o incômodo de um crente desobediente dentro de um ventre do peixe. O povozinho do peixe estava com má digestão lá dentro, mas só que Deus deu uma ordem, tem uma coisa: você vai vomitar esse profeta, sabe aonde? Lá em Nínive. Irmãos, se a gente quiser ou se a gente não quiser, você foi escolhida e foi escolhido para fazer alguma coisa. Você não
está. Você não nasceu só para ficar chorando. Você não nasceu para ficar sofrendo. Você não nasceu só para viver decepcionada. Você nasceu para um propósito. Agora só tem uma coisa: se nós nos apegarmos a este Deus do propósito, Ele vai nos revelar o propósito. E aí, irmão, a gente vai encurtar tanto problema. Nós não vamos ficar sem problema, porque no mundo tereis problema, tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se eu venci, vocês vencem. Agora tem uma coisa: fique perto de Deus. As escolhas é uma coisa interessante. Jonas escolheu algo diferente do que Deus havia determinado, né? Um homem espiritual. E aí, um jovem chamado eu também escolheu uma coisa diferente. E olha só, irmãos, o que é interessante quando a gente vai refletindo como é que é possível um crente morrer no culto. É do mesmo jeito de um crente que se encontra com Jesus e sai triste. A Bíblia está escrita, a Bíblia diz que o jovem rico chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para lhe dar a vida eterna? Mas Jesus disse: guarda os mandamentos. Ele se inchou todinho, ficou todo cheio assim: eu guardo o mandamento, eu guardo o sábado, eu guardo o mandamento, eu guardo tudo. Aí Jesus olhou assim para ele e disse assim, a Bíblia diz que o versículo da Bíblia diz assim: e Jesus, com um olhar de amor, olhou para ele, e amando aquele homem, Jesus olhou para ele assim e disse: muito bem, você já guarda mandamentos, agora só mandamentos aqui, ó. Só mandamentos aqui no plano dos homens. Agora eu vou pedir um mandamento aqui no plano de Deus, assim, ó. Assim, eu vou pedir um mandamento no plano de Deus. E quando ele diz assim: pega tudo que tu tens, vende e dá aos pobres, e depois que você fizer isso, aí você diz: eu quero ver se você me ama. O maior mandamento, que é o mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Depois que você fizer isso, eu quero ver se você me ama. Aí a Bíblia diz assim, ó: grande coisa, dura coisa me pediste. Aí a Bíblia diz que este jovem saiu triste. Como é que alguém sai triste da presença de Jesus? Como é que alguém morre em um culto onde o pregador é o apóstolo Paulo? Como é que é isso? Como é que a gente pode explicar isso? Como é que a gente pode entender isso? Sabe como é que a gente pode entender isso, irmãos? É quando a gente começa a fazer escolhas erradas. As nossas escolhas vão determinar algumas coisas para a gente. Aquele jovem chegou no culto, e quando ele chegou no culto, ele diz assim: eu sou jovem. Jovem tem um espírito de aventureiro. Sim ou não? Quem é jovem aqui comigo, diga amém? A gente é aventureiro, tá bom? A gente gosta de umas aventuras. Eu vou dizer a vocês aqui uma coisa: eu estava me divertindo hoje com o pastor França rabiando na lama. Vocês acreditam? Meu irmão, eu estava me acabando de rir. E ele rabiando, e ele rabiando. Eu achei bom. Eu achei bom, pastor. Não a situação em si, mas o fato de aquele espírito assim, de irmão, que a aventura, isso é um rally gospel, meu irmão. Um rally gospel. Que coisa linda, irmão. Pra cá. A gente tem esse negócio, irmão, de querer se aventurar, de querer se arriscar. Entende o carro virado, o carro girado, o carro batendo, o carro entrar num abismo. Irmão, mas o meu coração fazendo tudo. E quanto mais ele fazia, eu não me divertia. Sabe o que é isso? Jovem. Jovem não pensa nos riscos. Jovem ele quer viver o momento. E aquele jovem olhou e disse: onde é o lugar mais alto? Terceiro andar. Onde é que eu vou ficar? Numa janela. E aí tudo vai agora se combinar, porque a pregação do apóstolo Paulo, aquele jovem, eu acho que ele pensava assim: hoje eu estou de bobeira, vou ficar numa janela, quem vem pregar é o irmão, só é 2 horas de culto, eu aguento ficar aqui na janela. Mas a questão é que o apóstolo Paulo começou a ficar cheio, ele diz assim: rapaz, é a última vez que eu estou passando por aqui, eu vou estender. Quem aqui concorda da gente fazer uma vigília? Já imaginou aqueles cultos que é pentecostal, que a gente diz assim: não termina não, Jesus, que eu vou voltar para casa, o problema está lá, não termina esse culto não, porque está bom demais. Você já participou desse culto, não já? Pronto, era este culto que estava acontecendo naquele dia. O apóstolo Paulo pregando, sendo usado por Deus, e de repente o culto que era para ser 2 horas,
na minha concepção, conjecturando aqui para os irmãos, se prolongou até meia-noite. E aí, irmãos, jovem, para ficar numa rede social, eu estou falando de mim, tá bom? Numa rede social a gente vira à noite, a gente chega na madrugada, a gente fica até 1h da manhã, a gente, irmão, seca os olhos, a gente procura comer para comer, a gente fica batendo dentro na sala, a gente fica cantando, irmão, parece um zumbi. Mas tem uma coisa, e isso é a gente em casa. Agora, vamos fazer agora, nesse momento, todo dia, uma campanha de oração, para a gente ficar até de madrugada, até Deus dar a vitória, para você ver se não dá um sono grande. Não dá. Sabe por que dá um sono grande? Porque existe uma guerra entre a carne e o espírito. Irmãos, a nossa carne não quer fazer as coisas do espírito. Preste atenção, eu estou falando de mim, eu não estou falando de ninguém, não, eu estou falando do jovem. Mas estou falando, não é do jovem só, eu estou falando do ser humano. Quando a gente diz assim, eu vou buscar a Deus, irmão, eu quero dizer para você que quando a gente diz que vai buscar a Deus, começa a carne velha a dizer assim, você não vai buscar, você vai dormir, você não vai buscar, eu vou ser fiel a Deus. Aí a carne velha diz assim, você não vai ser fiel, eu vou tirar isso dos meus olhos. Aí a carne velha diz, você não vai tirar. Aí você diz assim, eu vou me afastar dessas amizades. Aí a carne velha diz, você não vai. Irmão, sabe o que acontece? Deus está falando na sua palavra para nós, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A escolha daquele jovem foi uma escolha de morte em um lugar de vida. Ele morreu. Aquele lugar não era um lugar de morte, não. Esse lugar aqui não é para ser um lugar de morte, não. Uma igreja, um culto, não é para ser um lugar de morte, mas eu conheço muitos lugares. Eu não vou aplicar tudo a vocês. Eu conheço lugares que tem pessoas que estão morrendo dentro de uma igreja. Mas quem é a culpa? Eu quero um culpado. Eu tenho que procurar um culpado. E aí a síndrome de Adão vem sobre as nossas vidas. Você sabe qual é a síndrome de Adão? Vou explicar para vocês. Quando Deus fez o homem, Deus explicou ao homem. E Deus disse ao homem que ele era para cultivar, que era para cuidar da terra. O homem estava lá no jardim. E de repente, quando ele estava no jardim, Deus apresentava os animais. O homem com uma inteligência excepcional. Simplesmente ele olhava para um ser. E esse ser chegava perto dele. E quando esse ser chegava perto dele, ele disse, rapaz, você tem cara de vaca. É uma vaca, seu nome a partir de hoje, vaca. E aí aparecia outra e dizia, esse aqui tem um pescoço grande, tem cara de girafa. Você também é uma girafa. E a Bíblia diz que tudo que ele foi colocando o nome, assim foi. O homem tinha essa autoridade. Você tem cara de papagaio. Papagaio, a partir de hoje, seu nome é papagaio. E ele colocou o nome. Só que a Bíblia diz que, vendo que o homem estava sozinho, ele diz assim, eu estou vendo que o homem está sozinho, não é bom que o homem esteja só. Eu vou preparar para ele uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém para auxiliar ele nesse serviço, que isso é pesado. Cuidar da minha obra é pesado. Fazer a minha obra é pesado. E ele não vai conseguir fazer essa obra sozinho, ele precisa de alguém que auxilie ele, que ajude a ele. E aí Deus, como um mestre, como o Senhor, adormeceu o homem. E Deus fez uma cirurgia no homem, tirando de um dos seus lados. Deus não tirou a mulher de nada debaixo dos pés, para que o homem pise a mulher. Deus não tirou a mulher de nada acima da cabeça, dos cabelos do homem, para a mulher também achar que também está lá em cima. Na mina não. Deus tirou do lado, porque é do lado que tem que estar. É do lado para cuidar do jardim, é do lado para cuidar da família, é do lado para cuidar da obra, é do lado que Deus quer que a mulher esteja, amém, irmão? Aí o que acontece é que Deus falava todo dia na viração do dia e conversava com eles e dizia assim, olha, coma de tudo, só não coma do fruto do bem e do mal conhecimento, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Essa conversa é a conversa de Deus com o casal. Até que certo dia chegou alguém que teve a brilhante ideia de incorporar uma serpente.
a mais astuta de todos os animais. E aí, a serpente veio conversar. E quando veio conversar, a serpente não conversou com a mulher quando a mulher estava com o homem. A serpente conversou com a mulher quando ela estava só. Porque se a serpente chegasse para conversar com a mulher quando tivesse com o marido, aí o marido dizia assim, por mais que eles estivessem na dispensação da inocência, ambos andavam nu e nenhum vinha a nudez do outro, porque não existia consciência, não existia malícia. Mas se eles estivessem juntos na hora da tentação, talvez o homem dissesse assim, mulher, não vamos fazer isso não, porque Deus disse que não era para a gente fazer, tá bom, meu amor? Mas ele esperou o dia que Adão não estava. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, por isso que é ruim a gente ficar sozinho. Por isso que é ruim a gente ficar sem se congregar. Por isso que é ruim a gente não comungar da mesma fé. Porque, por mais que a gente fique fraco, por mais que a gente não entenda algumas outras que aconteçam, mas algum de vocês também está passando por luta. Aí quando a gente está junto, aí você esquece da sua luta, eu esqueço da minha, e a gente adora a Deus do mesmo jeito. Aí a gente se une. Aí quando vem a tentação e a vontade de desistir, aí eu olho para Altemar e eu digo assim, não vou desistir não, porque Altemar também não está desistindo. Eu não vou desistir não, também porque Carlinhos não está desistindo. Eu não vou desistir, que eu vou citar o nome de todo mundo agora. Eu não vou desistir porque ele não está desistindo. Ei, tentação, serpente que está tentando tentar me tirar aqui deste lugar. Eu repreendo você no nome de Jesus. Você que está tentando tirar este jovem, tirar essa moça e esse rapaz da presença de Deus, eu quero dizer para você que você vai ser derrotado em nome de Jesus, porque eles estão unidos em um propósito. O que acontece é que eles caíram, e os irmãos já sabem toda a história, caíram. O que acontece é que Deus chegou e começou a chamar. E aqui é o mais interessante para vocês. Deus sabia que o homem havia pecado, sim ou não? Isso, vocês estão ouvindo? Deus sabia que o homem e a mulher haviam pecado, sim ou não? Sim. Sabia. Mas se Deus fosse o homem e soubesse que alguém havia saído fora, Deus ia procurar? Se Deus fosse homem? Pecou, errou, está excomungado, está repreendido, está afastado, está tudo. Não, sabe o que Deus fez? Pecou, errou. O meu encontro com você na viração do dia, todo dia, na viração do dia eu venho encontrar com você. Você errou, eu estou do mesmo jeito, continuo sendo Deus do mesmo jeito. Você pecou, mas eu continuo sendo Deus. E eu tenho um encontro marcado com você. Não sei se você tem um encontro comigo, mas eu tenho com você e eu vou lhe procurar. E eu vou manter contato com você. Adão, onde estás, Adão? Aí Adão pegou e disse, Senhor, nós pecamos. Eu pequei. Escutei a sua voz, estou escondido porque fiquei com medo. Aí Deus disse, quem foi que disse que vocês pecaram? Quem foi que disse que vocês estavam nu? Por acaso você comeu? Aí ele pegou e disse assim, que aqui é a síndrome de Adão, que fica procurando culpado para os próprios erros. Não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele era consciente ou não? Então, quando você tem uma consciência, porque estou enfrentando o que estou enfrentando, são as minhas escolhas. O eu que escolheu ficar na janela, e ficar na janela não é um bom sinal, irmãos. Ficar na janela, irmãos, não é um bom sinal. Ficar na janela é ficar dividido entre estar aqui dentro e o que está acontecendo lá fora. É bem complicado. Hoje nós temos várias janelas hoje. Nós temos a janela hoje das redes sociais. Nós temos as janelas hoje das tentações. As tentações que a nossa geração passou,
Lá em 1900 eu vou dizer aqui, viu? O pastor está até ali, olhando o bichinho. As janelas que a gente tinha em 1950, pastor, não são as janelas que vocês veem hoje. Hoje as janelas estão diferentes. Só que Deus está falando do mesmo jeito, porque Deus não muda. E está dizendo assim para cada um de nós. Jovem, é o seguinte, eu já sei que você está sendo bombardeado, está vindo uma frieza e uma sonolência espiritual sobre a sua vida. Então a escolha que você tem que fazer é sair da janela. Saia da janela. Existe um perigo grande. Aqueles jovens estavam em um culto vivo, aqueles jovens estavam em um culto da palavra, aqueles jovens estavam em um culto da comunhão, era do partido do pão. Aqueles jovens estavam no culto da fé, mas aqueles jovens estavam em uma janela dividida entre igreja e mundo, entre o que Deus oferece para você e o que o mundo oferece para você. E o que a gente oferece para a igreja? Oração. O que a gente oferece para a igreja? Uma oportunidade para louvar. O que é que a gente oferece para você? Você ter comunhão com Deus. Aí quando a gente vai fazendo assim um balanço, a gente faz assim, mas rapaz, parece que eu estou perdendo a minha mocidade. Parece que eu estou perdendo meu tempo naquela igreja, porque eu vou, é a mesma coisa, eu sinto a mesma coisa, e parece que eu não estou mais sentindo o que eu estava sentindo há um tempo atrás, que eu sentia mais. Hoje eu não sinto tanto, eu não estou tão emotivo, eu não estou tão tocado. E aí, quando eu vou colocar na balança, eu digo assim, parece que o que está aqui do outro lado da janela é melhor do que o que está aqui dentro. Aí eu vou começando a ficar sonolento, e daqui a pouquinho eu quero dizer para você que ninguém cai de primeira. A gente está caindo aos poucos. Qual é a mensagem? Sai da janela dividida. Você não pode servir a dois senhores. Esse conflito dentro da sua alma, dentro do seu ser, isso que está acontecendo com você é porque você está vivendo uma crise existencial, uma crise de idade, uma crise de relacionamento, uma crise espiritual, uma crise da fé. E aí Deus, ele vem através da sua palavra e diz assim, ó, eu digo, saia desta janela dividida. Eu vou fechar todas as janelas. E se eu fechar todas as janelas? O jovem estava em uma janela, e aí tem um perigo do sono espiritual. Eu convoco vocês, convido vocês, cerceio vocês, exalto vocês, digo para vocês, olha, não perca nenhuma oportunidade desse ciclo que você está vivendo agora. Porque daqui a pouco isso vai se fechar. Daqui a pouquinho vocês vão ser mães, vocês vão ser pais. Daqui a pouco vocês vão estar bem casadas, bem casados. Daqui a pouco vocês vão estar cuidando da casa de vocês. Daqui a pouco vocês não vão ter mais tempo de viver todo o tempo como vocês vivem hoje. Daqui a pouco vocês vão querer estar toda hora, não é verdade? Aqui na igreja ou em qualquer outro lugar, porque o que eu disse no início deste culto eu continuo repetindo. E isso aqui é só uma escola. Entenda, quanto mais você entender isso aqui mais rápido as coisas acontecerão sobre a sua vida. Porque Deus está preparando você para outros lugares, para outros momentos, para outras vivências, para outros relacionamentos. E eu quero dizer para você que aqui é só um estágio. Você irá viver coisas extraordinárias, mas antes você vai viver esta fase. Por isso, viva esta fase de forma intensa. Se é para a glória, dou glória. Se é para dar aleluia, dou aleluia. Se é para cantar, eu canto. Se é para pregar, eu prego. Se é para visitar, eu visito. Eu tenho que viver, porque daqui a pouco eu vou andar. Irmãos, é com um trenzinho, sabe o que é? É 3, 4, 5 meninos, 10 meninos, eu não sei. Eu vou andar, irmãos, eu não vou ter mais tempo. Eles vão me chamando para fazer as coisas, dizendo, eu tenho um menino, eu tenho que agora que revezar. Se que a mulher está com 5, eu estou com 5 aqui. Pelo amor de Deus, glória a Deus. Isso é o pai Abraão. Estou dizendo assim, mas aqui a fé é grande. Entenda, irmãos. Viva. Agora entenda os perigos. Quais são os perigos? E já me aproximando aqui.
Nós temos 10 minutos ainda. Quando aquele jovem subiu, ele subiu com uma expectativa. Ele queria ficar lá. Imagina, aquele jovem se destacando no meio da juventude. Um jovem que, eu não sei, eu não vou conjecturar, um jovem que queria aparecer para outra pessoa. Você está compreendendo o que eu estou falando? Um jovem, todo jovem quer mostrar alguma coisa, né? Está bem com ele mesmo. Ele quer mostrar, presta atenção. Eu quero ficar onde? Eu vou ficar onde para todo mundo prestar atenção. O jovenzinho mostrar, né? Aí vai lá, sobe lá, fica lá, todo mundo ali. Imagina aquele jovem, irmão, não parece. Ele cheio de dentro, olhando para o povo assim, olha aqui, ó, não tem celular, em cima da janela, presta atenção. Eu estou aqui, mas irmão, só que isso tem um perigo grandiosíssimo, porque aquele jovem estava lá, estava no culto, mas ele não estava espiritual, não de verdade, esse jovem era espiritual. Irmão, porque um jovem que é espiritual, ele não dorme no culto, não. Um jovem que é espiritual, ele fica igual um irmão que está dando glória o tempo todo aí. Eu estou vendo. Irmãos, um jovem que é espiritual, ele fica o tempo todo, irmãos, entendendo, mastigando, ruminando, pensando, refletindo. Um jovem que é espiritual, irmãos, ele fica adorando. Um jovem que está espiritual, irmão. Só que quando ele chegou lá, disse que havia muitas luzes. E aí, quando nós vemos sobre muitas luzes, nós vamos entender que as luzes que tinham naquele tempo não são como essas luzes. As luzes que estavam lá eram luzes feitas com pavio. Luzes que eram feitas de incenso, de fumaça. Alguns estudiosos dizem que o fato de a sonolência vir sobre a vida de Eurípides é porque ele estava naquela janela no terceiro andar e a fumaça das luzes embriagou, a fumaça das luzes deixou aquele jovem bêbado lá em cima. Ele não estava embriagado, cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de fumaça, porque tem jovens, irmãos, que muitas vezes estão em igrejas. E aqui eu não estou aplicando a vocês, porque eu ando por todos os lugares e vejo jovens que em vez de estar cheios de fogo, estão cheios de fumaça. Fumaça, só tem fumaça, não tem fogo. Fumaça, jovens cheios de fumaça, tá, irmãos, querendo aparecer lá na janela para todo mundo ver, mas não tem fogo, tem fumaça. E aí, se você quiser que Deus te apresente, eu vou te dar um segredo: não é ter fumaça, é ter fogo do Espírito, fogo do Espírito, fogo do Espírito. Aí vem a sequência da morte. A escolha de ir para a janela foi a escolha de ficar respirando fumaça. Eu não quero respirar fumaça, eu quero respirar fogo. Eu tenho um amigo que, quando ele se reunia, muito inteligente, e esse meu amigo, o doutor, quando a gente se reunia para fazer as coisas da igreja, a gente ia para uma empresa que ele trabalhava, ele se trancava e dizia assim: meu filho, vamos respirar o mesmo oxigênio. Vamos respirar o mesmo oxigênio. Oxigênio da produtividade, oxigênio do sonho, oxigênio do trabalho, oxigênio da fé, oxigênio, respirar o mesmo oxigênio, é você estar no mesmo propósito. Eu não quero respirar o oxigênio de alguém que vive o mundo da fumaça. Eu quero ficar com quem tem fogo, com quem tem vida. Eu sei que vocês também. A sequência vem, irmãos, as escolhas erradas. O sono espiritual trouxe para aquele jovem perda de sensibilidade, indiferença e distração. Perda de sensibilidade. Irmãos, imagina o apóstolo Paulo, a igreja lotada, com galeria, ele gritando, irmãos, e o povo dando glória a Deus, gritando, no mistério maior do mundo. Esse jovem não estava ouvindo, não, ele não estava sentindo, não, ele estava tão, irmãos, tão fragilizado, tão dividido entre as coisas da igreja e as coisas do mundo, que ele ficou insensível. Pode trazer o melhor pregador, pode trazer o melhor cantor, pode trazer o melhor profeta, pode trazer um que expulsa legião de demônios, pode ser o que for, não vai, porque o sono espiritual está aí. Mas eu quero dizer para você que Deus me trouxe aqui para dar uma sacudida,
um saculejo em você. Você vai dormir pensando nessa mensagem. Eu quero dizer para você que você vai dormir pensando: eu não quero mais ser o mesmo jovem. Insensível, indiferente, distraído. Jovem distraído na igreja. Deus está falando e ele não está ouvindo. Deus está fazendo e ele não está vendo. Deus está agindo e ele está como se estivesse inerte, abestalhado, drogado no mundo da lua. Abriu esse povo? Irmãos, uma vez eu passei por uma fase muito difícil, uma fase espiritual muito difícil, e eu tive a experiência de conviver com um irmão da igreja universal. E aí esse irmão que estava lá, irmãozinho muito simples, mas ele me ensinou muita coisa sobre a fé. Ele me ensinou muita coisa. E aí teve um dia, irmãos, que tinha um camarada lá, um personagem que colocava eu para brigar com esse irmão. E aí eu, muito afoito, eu queria brigar com o irmão. Você já viu o crente que quer brigar com o outro? Já prestou atenção? Quando o crente quer brigar com o outro, brigar mesmo de agressão física dele. Porque metido a capoeirista, metido a muita coisa. E aí, quando ele colocava para brigar com outra pessoa. Quando o crente chegar no nível de querer brigar, é porque ele, olha, Deus não está maligando. E eu estava desse jeito, irmão. Tão longe, tão distante, tão distraído, tão abestalhado, que eu estava querendo brigar. E aí, quando eu estava querendo brigar, esse irmãozinho, que é lá da igreja, que queima um bocado de fé, ele chegou para mim assim. Ele pegou aqui no colarinho da minha camisa e ele me deu um sacode. Agora, ele me deu um sacode que o meu cérebro foi uma coisa extraordinária. Ele pegou assim, ele fez: acorde! E eu faço assim, faz um boneco. Você não está vendo, não? Satanás está se andando com a sua vida. Ele está colocando você para brigar comigo. Preste atenção. Satanás rindo de você. E mostrou o cara. Quando ele mostrou o cara, irmãos, eu era como se eu estivesse dormindo mesmo. Quando ele me deu o sacode, que ele disse essas palavras, que eu olhei, eu vi o cara rindo. A gargalhada maior do mundo. Irmão, naquela hora, a minha visão, a minha mente voltou. E quando voltou, eu disse: rapaz, é espiritual o que está acontecendo aqui agora. Irmãos, o mundo voltou. Eu voltei. Porque Deus permite coisas acontecer para mostrar que você não é grande, você é pequeno. Deus permite coisas acontecer para mostrar que Ele é Deus e que você é homem. Deus permite algumas coisas para mostrar que você é pecador e que Ele é santo e Deus. E também traz profeta para dar um sacode. Hoje eu estou aqui como um profeta para dar um sacode na sua vida espiritual e dizer para você: acorde hoje e veja o que Deus está fazendo. Irmãos, ele estava em cima. Qual é a posição que vocês estão agora? Entenda. O mundo espiritual, existe uma oposição contra a sua vida e contra a sua família. E qual é a posição que você está agora? Eu vou dizer para vocês agora. A Bíblia diz assim: vós, jovens, eu vos escrevi porque sois fracos. Foi assim? É assim que está escrito? Não. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. E vocês não são só fortes, vocês guardaste a minha palavra. E você venceu o inimigo. Sabe quem é que tem raiva de jovem? O inimigo. E tem uma coisa, ele tem raiva porque ele sabe a posição que você está. Uma posição de fortaleza, uma posição de filho, uma posição em cima. E aí ele quer derrubar, como derrubou Eutico. Eutico foi derrubado, irmãos, pelas suas fragilidades humanas, mas no campo espiritual ele também foi envergonhado. A morte veio física e também veio espiritual. Fechando de verdade, aquele jovem caiu. E quando aquele jovem caiu, a igreja teve que se posicionar também. Quando uma pessoa cai, quando uma pessoa erra, quando uma pessoa sai fora da direção, o que fazemos? O que nós fazemos? O que foi que o apóstolo Paulo fez? O
O apóstolo Paulo poderia ter pegado aquele menino como exemplo. Caiu no terceiro andar porque estava dormindo na hora de uma pregação, na hora de um ato espiritual. Todo mundo da igreja agora, aqui, na Macedônia. Preste atenção agora que eu vou usar como exemplo do que acontece com quem dorme na vida espiritual. Vamos humilhar agora o menino. Vamos humilhar esse menino agora. Vamos agora usar ele como exemplo. Foi isso que ele fez? Não. Sabe o que ele fez? Ele também estava numa posição. E ele desceu. Foi lá onde estava o menino. Abraçou o menino. E todo mundo alvoroçado. Ele abraçou o menino. E quando ele abraçou o menino, ele lançou uma palavra profética para o menino. Porque ele poderia ter dito: o menino está morto. Porque o menino estava morto. Mas ele disse: ninguém fique preocupado. Porque ele vive. Eu tenho uma palavra profética aqui. E essa palavra profética para você é: Deus vai abraçar você. E como é que Deus vai abraçar você? Como é que Deus vai me abraçar? Deus vai nos abraçar usando essa igreja. Desceu, abraçou e profetizou. E eu profetizo sobre a sua vida espiritual: vida, 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 sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Vida! O texto da Bíblia diz assim no verso 12: e levaram um moço morto? Não. E levaram um moço vivo para a sua casa. E isso deixou todo mundo animado. Encerro dizendo que você vai voltar para a sua casa vivo.